Se você quer controlar a sua mente, você vai ter que aprender a mentir para ela descaradamente. A mente não sabe distinguir o que é real do que é inventado, e é exatamente por isso que ela simplesmente te obedece. Por exemplo, se você acha que você tá cansado, você pode convencer a sua mente agora de que não tá, e ela para de produzir o cansaço na hora. Ou se alguém te irritou, você pode decidir agora que não se importa com isso de nenhuma forma, e a irritação vai se dissolver instantaneamente. Só que existe uma técnica para você fazer isso. Pensa comigo, para você conseguir mentir para sua mente, você não pode pensar que ela faz parte de você, certo? Senão você estaria mentindo para você mesmo. Você precisa aprender a olhar para ela de fora, entender que ela é de uma ordem mais baixa do que a sua própria consciência, e que você pode sair de dentro da sua cabeça e assumir o comando dela. E é isso que eu vou te ensinar a fazer agora. Primeiro, a gente tem que entender que a sua mente não trabalha com análise. Ela não busca encontrar o que é verdade, isso quem faz é a sua consciência. A mente trabalha com repetição, ela não está interessada em saber se uma coisa é real ou se é falsa, ela simplesmente se pergunta se ela já ouviu aquilo antes. E se ela ouviu por vezes o bastante, ela vai tratar aquela coisa como sendo um fato consumado. Então imagina, se você um dia, anos atrás, estava deitado numa rede, não queria trabalhar, aí chegou um pensamento de que você estava cansado e você decidiu acatar esse pensamento, esse único pensamento pode ter moldado a sua personalidade inteira por repetição, até o ponto de você começar a se chamar de uma pessoa preguiçosa e agora ter uma dificuldade imensa em começar qualquer coisa que você se dispuser a fazer. Nada disso é você reagindo à realidade, é só um roteiro velho rodando no automático. E eu vou te falar a primeira coisa que você precisa engolir. Aquilo que você chama de a sua personalidade é só a história que venceu porque você repetiu por mais tempo na sua cabeça. Ou então um outro exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que tem dificuldade de falar em público. Muito provavelmente, desde criancinha, desde pequeno, você diz: eu travo quando eu vou falar na frente de muita gente. E aí você repetiu isso por infinitas vezes até o dia de hoje, e de tanto repetir, uma coisa que podia ter começado como uma dificuldade pequena que tinha que ser superada, virou um fato consumado. Quando algo parece difícil demais para você, aquilo não é uma informação sobre você e nem sobre o mundo. É a sua mente trabalhando no estado que é habitual dela, que é o estado de sobrevivência, de luta ou fuga, te empurrando, como sempre, para o caminho de menor esforço, porque é o único caminho que ela conhece. Ou seja, sua mente é um computador que te programa e ela vai fazer isso com ou sem a sua aprovação. Pra gente conseguir controlar isso, a gente tem que aprender a separar ela de nós. Mas como é que você olha para sua mente de fora na prática? Você tem que começar percebendo uma coisa que está acontecendo exatamente agora com você enquanto você está me escutando. Existe o pensamento que está passando na sua cabeça e existe quem escuta esse pensamento. Existe a frase que se forma e existe você reparando que essa frase passou. Repara nisso com calma. Quando um pensamento como eu tô cansado surge em você, quem percebe que ele surgiu não está cansado. O cansaço é uma coisa e aquilo que observa o cansaço é outra. Uma é o conteúdo e a outra é a consciência. E essa é a diferença de ordem de que eu falei antes. A mente é o lugar onde os pensamentos passam. A sua consciência é o que assiste eles passarem. A mente repete indefinidamente isso. E a consciência escolhe isso voluntária ou involuntariamente. Pensa na mente como sendo um rio que corre e a consciência como uma margem que dá forma a esse rio. A vida inteira as pessoas acham que elas são o próprio rio, elas acham que elas são o cansaço, que elas são a irritação, que elas são o medo de falar em público, quando na verdade elas são a margem disso, que estava vendo isso tudo de fora, enquanto isso passava, sem nunca perceber que elas poderiam ter decidido o trajeto desse rio, terem desenhado as bordas do rio, terem dado forma ao rio e escolher para onde isso ia. No instante em que você percebe que você é a margem e não o rio, você para de brigar com o pensamento de que você está dentro dele e passa a olhar para ele como se estivesse de fora. E de fora, o cansaço, que parecia uma ordem dentro de você, vira só um dado passageiro, uma coisa que está aqui e que está indo embora, que pode ser canalizado para onde você quiser. E isso é uma das coisas mais antigas que a humanidade já formulou em tantas culturas, filosofias e religiões diferentes. Mas a mais forte e intensa para mim é uma tradição chamada hermetismo. E eles diziam que tudo tem dois polos, que quente e frio são a mesma coisa em graus diferentes, que coragem e medo são a mesma coisa em graus diferentes, e que a gente tem o poder de transmutar esses polos, desde que eles sejam de uma mesma natureza, transmutar um polo negativo para o positivo. Nessa perspectiva, cansado e disposto não são dois mundos separados. Eles são dois pontos de uma mesma linha, dois polos de uma mesma natureza. Você pode simplesmente deslizar de um polo para o outro, mas é aí que entra a distinção da mente para a consciência. Você só consegue deslizar de um ponto para o outro quando você está fora da linha, dessa linha que
junta os dois pontos. Se você estiver de dentro, você é o próprio ponto, mas de fora você é a mão que impulsiona, que move esse ponto deliberadamente entre esses polos. É por isso que olhar para a mente de fora não é um detalhe do método, é literalmente o método inteiro. Isso está intrínseco ali nas meditações orientais, nas próprias meditações ocidentais, como de Marco Aurélio. Ele percebia que não fazia parte do pensamento. Agora eu vou te dar isso em 3 movimentos, sempre na mesma ordem, para você conseguir repetir isso toda vez. Porque, como eu falei, repetição é a chave da mente. O primeiro é separar. Divisão. No instante em que o pensamento automático aparecer em você, tipo, não vou conseguir, tô cansado, eu não sou bom em falar em público. Você reconhece o que esse pensamento é, que é um roteiro que está rodando dentro de você, não um fato sobre você. É só uma história. E só de nomear essa história como uma simples história, você já deu um passo para trás, saiu de dentro do rio e subiu na margem. E agora você está olhando o rio de fora. Você acabou de separar a mente da consciência. E esse é o passo mais difícil de todos, que quase ninguém consegue dar. É realmente muito difícil, mas é o que faz todos os outros funcionarem. O segundo é a interrupção. Todos esses roteiros velhos se apoiam em vícios corporais. Uma respiração que fica mais curta, mais tensa, os ombros tensionados ou caídos, a testa franzida. O seu estado corporal sempre reflete o estado da mente. Se você pensa em algo, o corpo reage de acordo. Então você corta o padrão por onde é mais fácil e palpável, que é o corpo, respira fundo, endireita os ombros, melhora a postura, arruma a coluna, relaxa o rosto, você abre, na marra, o espaço onde a história nova cabe, e o corpo é a porta que abre esse espaço mais rápido. Quando ele muda, o roteiro inteiro perde o chão que ele estava se apoiando. O terceiro é reescrever, afirmar essa sua nova versão e no mesmo instante dar uma ação quase que ritualística que prove ela. Então você não vai dizer, eu vou conseguir, eu não tô cansado, eu tô cheio de energia, eu não tenho medo de falar em público. Não, você simplesmente vai dar o primeiro passo, pequeno, da coisa que estava travada. Um pequeno ato de coragem, porque a mente aprende por evidência. Cada ação a partir dessa nova perspectiva é uma prova que você está entregando para ela de que essa é a nova história e que essa é a história real. E para a mente, essa repetição vai se transformar num fato consumado. E é aqui que a coisa se fecha. Você acabou de rodar exatamente o mesmo mecanismo que tantos anos lá atrás moldou sua personalidade negativamente. Só que antes o mecanismo foi feito sem a sua consciência estar percebendo isso. E agora ele foi voluntário e por isso trabalhou a seu favor. Lembra lá dos 2 exemplos do começo? A preguiça. Aparece eu não consigo começar. Você separa, isso é roteiro velho rodando, não é um fato sobre mim. Interrompe, respira fundo, levanta da cadeira, endireita as costas, ajusta o ombro, relaxa o rosto. Reescreve. Eu começo agora, só 5 minutos. E começa, de verdade, naquele instante a fazer o que você estava com relutância em fazer. Ou então, o medo de falar em público. Aparece aquele, eu travo na frente dos outros. Você separa, essa é a sua história antiga, não é você. Você interrompe, solta os ombros, relaxa o rosto. Respira fundo e reescreve. Eu tenho que fazer isso, vai fazer bem pra mim. E diz a primeira frase, começa essa frase, fala em público, mesmo tremendo, mesmo suando frio. Cada vez que você rodar essas 3 partes na ordem, você vai reescrever um pedaço de quem você é. E só agora a gente volta pro começo do vídeo. Minta para sua mente descaradamente. Mas quando você olha de perto, você vai perceber que nem é bem uma mentira que você vai estar contando. Pense em tudo que você acredita ser verdade sobre você. De onde que isso veio? Quase nada disso você escolheu conscientemente. Foi instalado como se fosse um programa de computador por você ou pelos outros. Uma frase que um adulto cansado disse quando você era criança e você absorveu. Uma vez que você errou na frente da turma e a sala inteira riu na classe, na escola. Um comentário que te magoou e que você nem lembra direito de alguém que você amava. Nenhuma dessas coisas passou por uma análise, nenhuma foi verificada. Elas só foram repetidas até endurecer e virarem a sua suposta personalidade. Então, quando você reescreve a sua mente, você não está corrompendo uma verdade sobre você. E, portanto, você não está mentindo de verdade. Você está terminando de escrever de propósito e com consciência algo que até então vinha sendo escrito no escuro, pela repetição, sem ninguém comandando. Os herméticos tinham uma forma fria de dizer isso. No universo, ou você é a causa ou você é efeito. A maior parte das pessoas vive a vida inteira só como efeito, uma mera consequência das coisas que acontecem, reagindo a roteiros que elas herdaram sem nem saber de quem e nunca revisaram porque não sabiam que podiam e foram levadas pela corrente do rio sem nunca terem reparado que existia uma margem. Agora, deixar de ser efeito para ser causa é subir um nível, isso é transmutar, transmutação
pura. É perceber que a caneta que escreve a sua história estava na sua mão o tempo todo, só que quem estava segurando era o piloto automático. Então é isso que realmente está em jogo aqui. É uma questão de consciência. Não é um truque de performance para render mais no trabalho. É literalmente uma forma de tomar controle sobre a sua própria vida. Se tudo é mental, como diziam os antigos, então quem governa a própria história, governa a própria realidade, por excelência. Porque a realidade responde diretamente a você. Ela sempre respondeu, porque ela é um espelho. Só que até agora ela vinha respondendo a uma história que você nem lembra de ter escolhido. Então é isso. Aprende a se ver de fora, separa o rio da margem, interrompe o padrão e reescreve ele de propósito, a versão de você que você realmente quer ser. Você assume o controle e o mundo vai ter que corresponder, vai ser obrigado a corresponder. E se você quer aprender a moldar a sua identidade cada vez melhor, é isso que a gente treina aqui no canal. Se inscreve e continua comigo.